O caso de hoje é bem antigo e eu escolhi ele pelo fato dele ser muito bizarro e ele é comentado até os dias de hoje. E nesse caso eu vou mostrar pra vocês também que nem toda mãe é uma boa mãe. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam bem-vindos a mais uma Sexta Macabra. Então já sabem, né? Se inscrevam aqui no canal, deixem um like pra me ajudar e vamos começar o caso de hoje. Blanche Monnier nasceu na França no dia 1º de março de 1849. Eles moravam na cidade de Polycheste. A família dela era muito rica e muito respeitada na cidade. O pai dela morreu quando ela era criança e ela e o irmão seriam os herdeiros da família. O pai dela deixou uma herança muito grande para a esposa e para os filhos, uma quantia que eles pudessem viver muito bem por muitos anos. A Blanche era uma mulher muito bonita e alegre, porém muito tímida. Ela tinha olhos azuis e cabelos castanhos. Ela e a mãe não tinham uma relação muito boa e na adolescência a Blanche teve problemas com anorexia. A Blanche vivia com a mãe e com o irmão na casa deles. E com 25 anos de idade, um dia ela simplesmente sumiu. Ninguém sabia dela, nem a família, nem amigos, e ela não deixou pistas. E nem nada, gente. Ela simplesmente desapareceu do mapa. E os dias foram passando, e esses dias viraram meses, e depois viraram anos, e ninguém sabia de nada. Ninguém tinha visto nada. E o caso dela ficou muito conhecido lá na França como a sequestrada de Polycheste. E foram passando os anos, as pessoas nem lembravam mais direito do que tinha acontecido, ninguém sabia se ela estava viva ou não, e o povo simplesmente esqueceu. Até que em maio de 1901, o Procurador-Geral de Paris recebeu uma carta anônima relatando alguns acontecimentos terríveis numa casa em Polycheste, na França. E na carta dizia que tinha uma mulher vivendo trancada em condições horríveis e que já fazia muitos anos. E o endereço que tinha na carta era simplesmente a casa da mãe da Blanche. E o procurador achou muito esquisito, já que a família era muito conhecida e respeitada na cidade. Então ele ficou meio sem acreditar, porque afinal a viúva Louise Monnier já tinha 75 anos. Ela era uma cidadã de muita honra, morava num ótimo bairro, seu falecido marido era diretor de uma escola de artes, o filho dela era advogado e ela até ganhou um prêmio do Comitê de Boas Obras pelas contribuições generosas que ela havia feito na cidade. Então para eles era meio que impossível ter algo errado com a família Monnier. E no começo eles não iam fazer nada, até que eles lembraram que a viúva não tinha só um filho, que ela tinha 2. E a Blanche estava desaparecida há muitos anos. Então eles decidiram ir lá só para ver se tinha alguma coisa errada e conversar com a viúva. Então a polícia começou a investigar e foram até a casa da viúva Monnier. E chegando lá a porta estava trancada e demoraram um pouco para alguém ir atender eles. Eles estavam em 3 policiais e eles tiveram que insistir muito para que alguém abrisse a porta para eles, até que uma empregada da casa abriu e eles disseram que queriam conversar com a Madame Monnier. E ela aparece depois de um longo tempo para conversar com os policiais. E quando questionaram ela sobre a carta, ela disse que aquilo era um absurdo, que era mentira, que alguém estava fazendo uma brincadeira de mau gosto, porque não estava acontecendo nada ali. Ela conseguiu convencer 2 dos policiais, mas um não estava convencido. Então ele pede para dar uma olhada na casa e ela deixou, porém ele seria acompanhado pela empregada e que nos quartos não era para ele entrar porque ela não queria ninguém perturbando. E eles foram olhando cômodo por cômodo, a empregada e esse tal policial, até que eles chegaram no 2º andar e ele começou a sentir um cheiro muito desagradável e muito forte do nada, e quanto mais ele chegava perto, mais forte o cheiro ficava. Então ele foi seguindo o cheiro e chegou numa porta que estava trancada. Ele ordenou para a empregada abrir a porta e ela disse que não podia, que quem iria decidir era a Madame Monnier. E ele não deixou ela sair de lá, e ainda ordenando para que ela abrisse a porta, e ela dizia que não podia, que ela não tinha culpa de nada. Então ele chamou os outros policiais que estavam do lado de fora esperando. Eles entram na casa e arrombam essa porta que estava trancada. O cheiro que vinha dali era insuportável, o lugar carniçava. Eles foram até a janela e arrancaram a cortina, e a cena que eles presenciaram foi no mínimo chocante. A luz mostrava um corpo vivo, mas que estava esquelético, e era a Blanche Monnier no canto do sótão. Ela estava nua, deitada num colchão de palha toda podre que tinha absorvido toda a urina e as fezes por ano. Ela estava coberta por um lençol muito sujo e tinha pedaços de carnes e de comida por todo lugar. Ninguém limpava lá. A Blanche, com 49 anos de idade, pesava 24 quilos.
Um dos policiais que estavam lá, e quando ele percebeu que era a Blanche que estava ali em pele e osso, ele desmaiou. Ela estava acorrentada, então ela não conseguia andar pelo lugar e só ficava deitada, presa no escuro. Os outros 2 policiais envolveram a Blanche num cobertor e levaram ela para um hospital em Paris. Enquanto eles levavam ela para o hospital, eles informaram para que fossem atrás do irmão da Blanche, porque quando eles foram na casa, ele não estava lá e eles precisavam falar com ele também. O irmão estava numa escola dando aula e quando conversaram com ele, ele disse que a irmã era irritada, suja e cheia de fúria. Mesmo depois de tudo, no hospital a Blanche estava super calma, em momento nenhum ela estava irritada, ela estava muito desnutrida e muitos anos que ela não via a luz do dia. Então pegaram o irmão dela e levaram para casa dele, porque eles queriam falar com ele e com a mãe juntos. E quando chegaram na mansão Monnier, a madame estava com uma camisola de seda e chinelos de veludo. Ela estava muito calma, comendo torradas com chá. Como os policiais tinham visto tudo, não tinham o que mentir ou esconder, ela contou que a Blanche ficou presa por todos aqueles anos, então a polícia deteu os 2. E a pergunta é, por que eles prenderam a Blanche por todo aquele tempo? E em 1876, quando a Blanche tinha 25 anos, a mãe dela queria que ela se casasse com um homem rico que pudesse continuar dando para ela a vida que ela estava acostumada. Mas a Blanche se apaixonou por um advogado que era mais velho que ela e pobre. Então começou alguns rumores pela cidade que ela iria engravidar e ter um filho legítimo. A mãe não gostou dessa história e não aprovava o namoro porque ele não ganhava bem para poder sustentar a Blanche. Gente, isso foi há muitos anos atrás, na época as mulheres não podiam opinar em quase nada. Então a mãe da Blanche proibiu o namoro dos 2, mas a Blanche não aceitou e disse que ia continuar ficando com ele. E provavelmente a mãe dela não aceitou e tudo isso foi no ano em que a Blanche desapareceu. Então, como a filha não quis obedecer à mãe, a Madame Monnier drogou a Blanche. Com a ajuda do filho, eles levaram a Blanche para o sótão, acorrentaram os pés dela para ela não sair e trancaram a porta por fora. A Blanche estava desacordada e quando ela acorda, a mãe dela vai até lá e fala que só vai soltar ela quando ela obedecer e aceitar terminar com o namorado. A Madame Monnier disse que achava que assim a Blanche iria ceder e obedecer, mas ela nunca cedeu. O tempo foi passando, a Blanche envelhecendo e ela continuava negando a ideia de deixar a pessoa que ela amava. E lá ela ficou presa por 25 anos, sendo alimentada com muito pouca comida. Ela disse que a maioria das vezes a comida estava estragada. E ela ficou presa sem conversar com ninguém durante esse tempo, acorrentada na cama e sem ver a luz do dia. E a mãe e o irmão ignoravam o cheiro e ela presa lá. Em 1885, o advogado, o namorado da Blanche, faleceu e mesmo assim eles deixaram ela presa no sótão. E no mesmo dia do resgate da Blanche, o irmão e a mãe foram presos. Quando a mãe dela chegou na delegacia, descobriram que ela tinha problemas cardíacos, então ela foi transferida para a enfermaria e acabou falecendo 15 dias depois. O irmão foi julgado sozinho no tribunal e ele alegou que a irmã era doida e que ela nunca foi presa lá, que ela quis ficar lá como um ato para desafiar a mãe deles. Porém, várias testemunhas foram aparecendo e dizendo que ouviram gritos vindo da casa. Alguns empregados também testemunharam e disseram que escutaram a Blanche gritar uma vez: "O que eu fiz para estar trancada aqui? Eu não mereço essa tortura. Deus não deve existir então para que suas criaturas sofram desse jeito e ninguém para me salvar." Depois de 4 dias do julgamento do irmão Marcel, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Depois ele apelou a decisão do júri e acabou ganhando, alegando que mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo, ele nunca foi violento com a irmã, que a ideia sempre foi da mãe e que a única culpada era ela. Ele conseguiu convencer a todos e foi solto, o que deixou Paris ainda mais chocado porque ele devia pagar pelos anos que a Blanche passou presa. O prognóstico da Blanche era horrível. A morte parecia certa, além de sua saúde prejudicada pela falta de comida e ela não tolerava a luz, já que passou metade da sua vida na escuridão. Ela foi melhorando sua forma física, mas sua saúde mental nunca foi recuperada, passando o resto da sua vida num hospital psiquiátrico onde morreu 12 anos depois, em 1913. E algumas teorias surgiram de quem poderia ter enviado a carta. Primeiro acharam que foi enviada pelo irmão, que queria que a Blanche fosse resgatada antes da sua mãe morrer, para que ele não ficasse com a culpa pelo crime. Depois surgiu que um soldado que ajudava uma das empregadas da casa ficou sabendo do caso e enviou a carta. E até hoje não se sabe quem que enviou a carta, mas até hoje o caso é muito comentado por ter sido muito cruel manter a própria filha presa em condições precárias, e acreditar que uma mãe pode fazer isso é inacreditável.
E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um caso que chocou muita gente e é comentado até hoje pela brutalidade, né, de uma mãe poder fazer isso com a própria filha. Me contem aqui nos comentários o que vocês achou. Deixem sugestões de casos aqui que eu trago aqui pra vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like pra me ajudar. Beijo, até o próximo vídeo.